Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Programador BR Tutoriais. Jonathan aqui e dessa vez eu vou estar comentando sobre algumas extensões que podem te ajudar no desenvolvimento das tuas aplicações Flutter aqui no VS Code. E a primeira delas que a gente vai comentar aqui nesse vídeo são o famoso casalzinho Flutter e Dart. Mas por que eu estou comentando essas extensões mais básicas aqui nesse vídeo? Porque é muito comum, principalmente para você que é dev iniciante e está começando agora, que você utiliza algum pacote, alguma extensão, porque alguém mandou, então porque você viu em algum vídeo do YouTube. Mas é muito importante também que você não só adicione elas, sempre dá uma olhada ali na descrição, na documentação, para entender um pouco melhor sobre elas, porque possa ser que tenha recursos ali por baixo dos panos que existem para te ajudar e você nem sabe da existência deles, certo? Então bora lá. Aqui no VS Code tem essa seção de extensões, então aperta aqui e pesquisa por Flutter. Essa extensão que vai aparecer aqui, ela é a extensão base, né? Veja que ele comenta que aqui dentro ela depende da extensão do Dart. E automaticamente, uma vez que você adiciona ela, ele já vai adicionar também essa extensão do Dart. Só que essa extensão ela não faz muita coisa no final das contas. Ele comenta sobre a extensão um pouco melhor. Inclusive, se você tem dificuldades com inglês, pega esse texto daqui, usa o Google Tradutor, utiliza um chat GPT da vida ou algo que facilite o seu entendimento aqui. O importante é você entender de fato o que está acontecendo aqui. Veja que eu tenho uma seção Features. E se eu apertar, eu não tenho muita coisa aqui não, tá? Só que se eu pesquisar pela extensão Dart, que uma vez que você adiciona ela, ele também adiciona essa extensão do Dart. Inclusive aqui, ó, essas opções só aparecem porque eu já tenho essa extensão, tá? No seu caso, provavelmente vai aparecer um botão de instalar. Você vai apertar e vai instalar a extensão especial, certo? No Dart a mesma coisa. Ele já vai adicionar para a gente aqui. Só que se você prestar atenção, aqui nos detalhes do Dart, ele comenta vários recursos que ele traz. Ele que é responsável realmente por todos os recursos que trazem a inteligência aqui para o VS Code. Veja que ele adiciona aqui o Hot Reload, ele comenta também sobre alguns comandos do Flutter Doctor. Eu vou apertar aqui o Command Shift P ou o Ctrl Shift P caso você esteja no Windows, e aqui eu posso filtrar por Flutter. Aqui vai aparecer vários recursos que eu posso utilizar por aqui, várias ações de fato. Eu consigo dar um launch no meu emulador, eu consigo, por exemplo, limpar aqui o meu projeto. Existem vários recursos que você pode dar uma olhada aqui, criar um projeto novo por meio dessa extensão que nos facilita toda essa ideia. Inclusive, ele também traz o recurso de que toda vez que eu altero o nosso pubspec.yaml, ele automaticamente dá o Flutter get ali naquele nosso projeto. Então, eu não preciso sempre estar buscando as nossas dependências. No momento que a gente salva, automaticamente ele faz aquele processo para a gente. Então, essa extensão, ela de fato traz inúmeros recursos aqui para a gente, inclusive ó, alguns snippets. O que seria isso? Eles são códigos pré-prontos ali que a gente consegue utilizar para facilitar o nosso desenvolvimento. Você provavelmente já deve conhecer alguns dos principais snippets aqui da extensão especial, só que veja, eu tô com uma abinha aberta com um arquivo Dart, tá? Se eu adicionar, por exemplo, um main, só o textinho main, ele vai me trazer um snippet aqui, ó. Se eu apertar nele, ele já me traz o código pronto. Ele vem também dessa extensão. Na verdade, todos os principais recursos, de fato, vêm aqui dessa extensão. Inclusive, ó, se eu desinstalar essa extensão, apertar aqui, ó, desinstalar ela, e vir aqui no nosso código, se eu adicionar um main, ele ainda está reconhecendo nesse momento, porque provavelmente deve ter alguma memória temporária aqui. Então, se eu apertar o Command Shift P e dar um reload aqui no window, né, da Winter, você vai ver que o arquivo .dart, agora, ele não vai reconhecer mais, não vai ter aquele inteligência para nos facilitar aqui com o nosso código Dart. Claro, o VS Code ele já consegue identificar de fato qual tipo de arquivo, ele vai, claro, reconhecer alguns dos códigos, como por exemplo o class, alguns comandos que você pode adicionar aqui, mas ele não vai ter uma inteligência para nos facilitar na geração do nosso código, tá? Então vou adicionar ele mais uma vez aqui, o Flutter, né? Porque como eu removi a instalação do Dart, ele também remove a do Flutter, porque esse daqui depende exclusivamente do Dart, né? Voltando aqui para a extensão do Dart, você vai ver que se eu fechar essa barra lateral, para ter um pouco mais de espaço, essa barrinha aqui à direita, se eu descer, eu consigo também encontrar o repositório dessa nossa extensão. Por que é interessante isso também? Você pode, é claro, encontrar também muita coisa aqui nesses detalhes, mas aqui no repositório, se eu apertar o Ctrl e apertar no link do repositório, ou então o Command, se você estiver no Mac, e ele abrir aqui o nosso repositório, você vai ver que ele tem, claro, aquele nosso resumo lá do VS Code, mas eu também tenho uma seção aqui de snippets. Se eu apertar nele, você vai ver que eu tenho o snippet do Dart e também eu tenho snippets do Flutter. Então, se eu apertar nele, por exemplo, o Dart aqui, ele vai me mostrar o código principal desses recursos, os nossos
nossos snippets. Então é interessante, principalmente se você está começando agora, você dá uma olhada aqui em vários snippets que podem te ajudar na geração de código. Esse daqui foi justamente o que a gente adicionou aqui, o main, né? Ele mostra uma descrição, uma pequena descrição sobre o que seria esse snippet, para que ele serve, né? Mostra o corpo também do que ele vai gerar, mesma coisa para vários snippets aqui, ó. Se eu adicionar um try aqui, ele vai gerar esse código. Se eu adicionar um if, ele vai gerar esse código daqui, ó. Se eu voltar para o VS Code e vir no nosso arquivo, ó, o nosso main gera justamente esse nosso código aqui, ó. Ele adiciona esses nossos valores aqui dentro da função e abre e fecha o escopo dessa nossa classe, tá? A mesma coisa para o try, ó. Esse nosso try, ele vai gerar isso daqui. Veja o seguinte, se eu adicionar um try aqui, ele me dá duas sugestões aqui. Se eu apertar nessa primeira sugestão, ele não vai fazer nada, porque esse não é de fato o nosso snippet. Verifica sempre o íconezinho que está do lado. Esse outro aqui que seria o nosso snippet. Quando eu aperto, ele abre o escopo do nosso try e também abre o escopo do nosso cat aqui. Isso não só serve, é claro, para o Dart. Se eu voltar aqui para os snippets do Flutter, você pode dar uma olhada em vários snippets aqui. Veja que aqui ele comenta que o prefixo dele, né, se eu utilizar esse nosso prefixo no VS Code, ele nos ajuda também na geração de widget. Vou apagar esse código aqui e vou adicionar justamente esse nosso prefixo, tá? Ele comenta essa nossa linha. Ó. Se você prestar atenção, justamente esse texto aqui, Flutter Stateless Widget. Então, se eu adicionar ele, ó, dá o Enter, né? O VS Code ele já vai adicionar todo o nosso código aqui, ó. Ele, inclusive, já destaca os nomes da classe, para que eu possa alterar, para nos facilitar a geração dessa nossa classe, tá? Não só isso, né? Existem vários códigos que você pode dar uma olhadinha aqui. No caso do Flutter, se você olhar com calma, são poucos snippets que ele adiciona aqui para o teu VS Code. Se você quiser mais recursos, você também pode encontrar outras extensões que te ajudam com isso, que é justamente a segunda sugestão que eu poderia te dar aqui. É justamente a extensão Awesome Flutter Snippet. Vamos ver se aparece aqui. Ó, já apareceu essa segunda opção. Olha aqui, ó. Veja que ele também comenta os snippets que vão ser adicionados aqui. Você tem o código principal, tem um resumo, né, do que ele vai fazer. Ó. Eu tenho esse nosso snippet também que gera um stateless widget, mas eu tenho vários outros snippets para facilitar a nossa vida aqui. Deixa eu só tirar a câmera da frente, né? Você pode dar uma olhada aqui ou então instalar ele, tá? Aperta aqui e vir diretamente para o repositório dele para dar uma olhada no código principal, né? Vem aqui snippets. E aqui, ó, você pode dar uma olhada em vários recursos que ele vai trazer especificamente para o Flutter. Então, você pode utilizar algum desses prefixos aqui para gerar o teu código, para facilitar a tua vida aqui, ó. Por exemplo, se eu descer aqui um pouquinho mais, você pode encontrar um snippet para utilizar o list view ou então para utilizar o grid view aqui, né? Veja que se eu entrar aqui, ó, é só eu ver o prefixo, ó, eu posso utilizar grid view B, né? Então, se eu voltar para o nosso código, vou remover todo esse código e vou adicionar aqui, ó, grid view B. O que ele vai fazer? Ó? Ele traz toda a nossa estrutura, toda a nossa sintaxe, né? Já com o padrão que vai ser utilizado, né? As propriedades principais aqui. Se eu fosse adicionar aqui na mão, né? Isso levaria um certo tempo. Eu precisaria primeiro, é claro, já ter noção das principais propriedades que tem ali para poder estruturar toda aquela sintaxe aqui. Então, essa extensão nos ajuda com tudo isso. Você pode dar uma olhada com calma, como eu comentei. Sempre dá uma olhada na descrição, porque aqui tem vários recursos que podem te ajudar com isso. E agora, a próxima extensão que a gente vai ver aqui é justamente uma chamada Error Lens. Dá o Enter aqui, você pode adicionar essa extensão daqui. Ela te ajuda na mostra de fato dos erros em tela. Perceba o seguinte, se eu entrar aqui no nosso código, eu vou gerar um código qualquer, certo? E eu vou gerar propositalmente algum erro aqui. Vou remover esse ponto e vírgula no final e vou deixar assim. Veja que o VS Code ele já está me avisando, né, que onde é que está o erro. Aqui nessa barrinha lateral também, eu consigo ver uma barra vermelha indicando onde é que está o erro. Só que muitas vezes, quando tem um código gigantesco ali, isso acaba passando despercebido onde exatamente está o erro. Ou então, veja que se eu quisesse saber que tipo de erro é, eu precisaria colocar o mouse em cima para dar uma olhada no que ele está comentando aqui. Essa extensão, veja que quando eu apertar instalar, aperta aqui, vamos guardar um pouquinho, vou voltar aqui, ó. Perceba que agora ele tá na linha especial que tá dando erro, ele adiciona uma espécie de comentário aqui, ó. Ele mostra o nosso erro. Eu não preciso mais colocar o mouse aqui em cima para ver que tipo de erro é esse. Claro, muito importante você dar uma olhada aqui, porque existem vários recursos que você pode alterar nas configurações. Ele comenta aqui, ó, a descrição de cada um dos recursos. Daí tu pode se perguntar, como é que eu faço essas alterações no final das contas? Se você nunca fez alteração aqui no VS Code, você pode fazer o seguinte, aperta o Command Shift P ou Ctrl Shift P caso você esteja no Windows e pesquisa aqui por settings.json. Aqui ele me dá 3 opções. Eu tenho o padrão, né? Inclusive se eu apertar nele, ó, ele me mostra um cadeadozinho no arquivo. Aqui existem várias configurações padrões que eu não consigo alterar. Esse arquivo é de fato das configurações, mas é somente leitura. Você não vai alterar ele.
certo? Se você quiser fazer uma alteração diretamente em alguma extensão, em alguma coisa que você utiliza aqui das configurações do VS Code, você vai buscar por settings.json e você vai ou alterar esse user settings ou então alterar essa outra opção workspace settings. Qual a diferença de cada um? Quando você alterar a preferência de user settings, você está fazendo de maneira global. Então aqui, digamos que você utiliza uma extensão para vários projetos. A configuração sempre vai ser a mesma. Aí você poderia alterar aqui no User Settings, porque ele vai funcionar de maneira global. Só que digamos que você quer uma configuração específica só para esse projeto em especial. Aí você altera aqui no Workspace Settings, tá? Vamos alterar aqui mesmo, tá? Veja que quando eu apertar nele, ele vai abrir um arquivo settings.json que está vazio. Perceba também que no meu projeto, esse projeto em especial é um projeto Flutter, tá? Se eu abrir aqui no Explorer, ele vai criar uma pastinha .vscode e aqui sim esse arquivo que vai ser adicionado. Aqui você vai ter as configurações só desse projeto. Claro que vai depender muito da sua necessidade. Aqui dentro das chaves, né, da abertura e do fechamento, eu vou buscar por error length, ponto. Claro que precisa estar entre aspas, mas quando eu der enter aqui, ele já vai adicionar a sintaxe correta, tá? Eu poderia buscar icon enable, se eu não me engano, essa opção daqui, ó. Se eu apertar nele, ele já vai adicionar, ó, as aspas. Se não adicionar, você coloca as aspas na abertura e no fechamento, dá o 2 pontos e depois coloca um booleano aqui. Veja que aqui por padrão vem como falso. Só que se eu adicionar um true aqui e der um save, quando eu voltar para o meu projeto, ó, ele adiciona esses íconezinhos aqui do lado. Você pode customizar à sua vontade, ó. Você pode dar uma distância específica desse texto para o erro. Por exemplo, vou buscar aqui um error length.margin, se eu não me engano, aqui, ó, por padrão 4, né? Se eu colocar 40, o que vai ocorrer? Quando eu salvar, se eu voltar aqui, ó, nossa mensagem de erro, ela foi distanciada. Eu posso fazer a customização que eu quiser, eu posso adicionar uma borda, por exemplo. Ele me sugere aqui, ó, como é que eu altero a espessura da borda, o estilo da borda, a cor da borda. Vamos fazer um exemplo aqui, só para não deixar batido. Vou adicionar aqui nesse primeiro valor e vou colocar vermelho. Vou salvar. E agora, a nossa mensagem agora ela tem uma borda em vermelho. Você pode alterar a sua vontade aqui. Várias extensões te permitem fazer isso, por isso que é importante você sempre dar uma olhada aqui, que você pode estilizar da sua maneira e facilitar ali o teu desenvolvimento, é claro, tá? A próxima extensão que a gente vai ver agora se chama PubSpec Assist. Então, PubSpec, ele já apareceu aqui, ó, é essa extensão daqui, ó, PubSpec Assist. Aperta nele e ele vai te facilitar na adição de pacotes ali no teu projeto. Aqui mais abaixo você pode dar uma olhada no exemplo que ele me mostra, tem um gifzinho mostrando como é que usa, só que ele comenta também como é que se utiliza. Ele comenta que a gente pode executar o Command Shift P ou o Ctrl Shift P, né, depende muito do seu sistema. Vamos apertar aqui e a gente pode pesquisar por PubSpec Assist, tá? Command Shift P, PubSpec Assist. Eu tenho 3 execuções aqui. Eu tenho a execução para adicionar as nossas dependências. Ele vai adicionar aqui no nosso PubSpec, aqui diretamente, nas nossas dependências. Eu posso adicionar também alguma coisa nas dev dependências, aqui utilizando o comando abaixo. E eu também consigo organizar as nossas dependências aqui utilizando o sort. Por exemplo, eu aperto aqui nele e eu posso adicionar a dependência que eu quiser. Eu não preciso ir na documentação especificamente para ver a versão especial mais atual, ou então, claro, você pode fazer na mão pelo terminal, não tem problema também. Isso daqui é só um facilitador da tua vida. Se eu quisesse, por exemplo, o deal, eu vou colocar o texto deal ali. Se eu quisesse mais pacotes, nesse caso, separa por vírgula. Adiciona um provider, por exemplo. Quando eu der um enter, ele vai fazer a adição para a gente aqui, ó. Ele fez a adição, ó, ele já me mostrou o deal e já me mostrou o provider aqui. Se você, por algum motivo, faz a adição manual aqui nas dependências, você também pode organizar melhor, ordenar esses nossos textinhos. Por exemplo, aqui eu poderia tirar esse Cupertino Icons e colocar no final, certo? Digamos que eu fiz isso por algum motivo e depois achei ruim. Eu queria que tivesse em ordem ali alfabética mesmo, ordem crescente ou decrescente. Vamos apertar o Command Shift P e vamos executar essa última ação aqui, ó. Veja que ele já faz a organização das nossas dependências para a gente, perfeito? Tanto para adição de dependências como de dev dependências aqui. Vai muito da sua necessidade. E agora a gente vai ver uma outra extensão chamada, deixa eu só abrir aqui, é Blockman. Vou dar o Enter e ele vai me mostrar a extensão especial aqui. Por que ela é interessante aqui? Porque é muito comum em vários projetos seus, principalmente em Flutter, que no meio das classes, métodos, você vai criando aqueles escopos e muitas vezes você não consegue identificar onde é que está o começo e o final de cada escopo.
ele vai adicionar uma espécie de borda ali, como mostra na imagem, para separar melhor o teu código ali, certo? Então vamos dar um exemplo. Vou instalar ele, adicionar ele em especial aqui. Quando eu voltar, até no PubSpec mesmo, você vai ver que ele vai adicionar uma espécie de caixa aqui pra gente, ó. Aqui nas dependências eu tenho essa caixa ao redor só do conteúdo e eu tenho uma caixa maior ao redor de tudo. No nosso código é a mesma coisa. Se eu voltar aqui, ó, agora ele adicionou uma caixa maior para tudo. Só que se você prestar atenção, ó, eu tenho uma borda aqui mostrando o escopo desse conteúdo também, certo? Você também consegue customizar tudo isso. Dá uma olhada sempre no código em especial. Ele me mostra alguns exemplos que eu posso fazer, né? Você pode dar uma alterada utilizando esses códigos, é claro. Ou também, se você não quiser trabalhar com o arquivo JSON diretamente, para as extensões em geral, você pode apertar aqui nessa engrenagem das extensões para gerenciar melhor ela aqui. Vai ter a opção Settings, você abre ela e vai aparecer aqui algumas opções que você consegue fazer para essa extensão. Se eu descer aqui, você vai ver que eu consigo encontrar uma seção onde eu consigo alterar o preset das cores. Vou apertar aqui, por padrão ele está utilizando esse Classic Dark. Eu posso utilizar uma outra paleta aqui. Vou usar essa daqui, vamos ver se altera alguma coisa. Veja que ele está com um roxeado agora nesse nosso local de código, tá? Vai muito da sua necessidade, só que perceba que aqui nessa barra superior eu tenho o user, ou seja, a sua configuração global, e também eu tenho a nossa configuração local. Vai muito do seu gosto mesmo, por onde você vai fazer essa configuração. Ou pelos settings, aqui pelo gerenciador, ou pelo teu arquivo ali JSON. O próximo elemento que a gente vai adicionar aqui, a próxima extensão, se chama Flutter Tree. Essa extensão especial, essa daqui, né? Deixa eu só fechar essa monte de guia que tá aberto aqui. Vou não salvar por enquanto. E aqui, ó, você vai ver que essa extensão ela é muito interessante, principalmente para devs que já vêm do mundo web. Tem muito desenvolvedor da web que tem costume de utilizar aquelas abreviações no VS Code, o Emmetzinho, né? Como assim? Vou adicionar ele aqui por enquanto, tá? E é muito comum que quando você está criando algum arquivo web ou algo do tipo, você utiliza aqui algumas abreviações. Por exemplo, deixa só eu mostrar aqui. Eu estou no nosso escopo do body e se eu quisesse criar uma div com uma classe, eu adicionaria div.minhaClasse. Se eu quisesse que dentro dessa div tivesse uma lista sem ordem, eu adicionaria o sinal de maior, adicionaria um UL, né? Colocar tudo junto aqui. E dentro dessa UL eu também poderia adicionar algumas LIs, inclusive, ó, 3 LIs. Então eu utilizo asteriscos 3. Dá o Enter, ele já cria todo aquele nosso escopo. Eu não preciso fazer na mão. Essa nossa extensão aqui nos permite fazer justamente isso. Ele me mostra até alguns exemplos aqui, ó. Veja, Center, sinal de maior, Column. Aí eu posso adicionar um container ali dentro. Vamos fazer aqui? Vamos lá. Eu vou fechar isso daqui, não há necessidade disso daqui. Vou fechar essa barra lateral. Vamos criar um stateless aqui. Vou colocar aqui, nesse escopo, um column. Dentro desse column eu gostaria de alguns filhos, então eu colocaria os colchetes. Vou colocar um container, depois um sized box e depois um elevated button. Dentro do elevated button eu poderia muito bem adicionar um text. Quando eu der o enter, o que ele fez para mim? Ele criou o column, adicionou a propriedade aqui children, adicionou os 3 elementos que eu coloquei e colocou também um elevated button com filhinho child aqui text. Certo? Então é justamente isso que essa extensão especial nos ajuda a fazer. Vai muito realmente do seu gosto para devs que têm esse gosto particular para fazer dessa maneira. Utilize essa extensão aí para te facilitar no desenvolvimento. E por fim, qual é a extensão que eu uso para mostrar essas pastinhas customizadas? É muito comum que quando você não tem nenhuma alteração direta do teu VS Code, eu não consigo ter essa customização de pastinhas, né? Veja que se eu criar uma nova pastinha aqui, adicionar um pages, por exemplo, ó, ele faz a alteração da nossa pastinha. Cada pastinha tem um íconezinho diferente. A extensão que eu utilizo é justamente o nosso Material Icon, daqui. É ela que faz essa alteração dos nossos ícones para mim. Eu recebo muito e-mail lá no nosso curso de desenvolvimento Flutter, que inclusive vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso você queira aprender com a gente, tá? Eu recebo muito e-mail lá do pessoal comentando: poxa, Jonathan, qual a extensão que você utiliza para fazer essa alteração? Eu acabei adicionando também aqui no vídeo para o pessoal que me pergunta bastante isso. Então, pessoal, no geral é só isso. Eu trouxe esse vídeo principalmente para te mostrar algumas extensões, mas a finalidade principal é te fazer ser curioso. Entra nas extensões, dá uma curiada ali, porque pode ser que tenha recursos que te ajudam com coisas mais específicas aí. Então, se você curtiu esse vídeo, deixa aqui nos comentários alguma sugestão de próximo vídeo, deixa o teu like para fortalecer a firma aqui, certo? Então, vou ficando por aqui e fui!